Como é bom louvar a Deus e servir a Ele, né? Esse Senhor, que é o autor da Bíblia Sagrada do Espírito Santo, Ele é o único autor que está presente quando você está lendo a palavra de Deus. E hoje me foi facultado essa tão grande e nobre responsabilidade. Eu estou certo que vocês que vieram hoje aqui foi com essa intenção. Hoje eu vou adorar a Deus, me alimentar da palavra. E é um peso muito grande para quem recebe uma oportunidade para ministrar a palavra de Deus, principalmente a mensagem final. Mas vamos ler a palavra de Deus, livro do Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11 a 15. Nós vamos falar sobre o juízo final. Glória a Deus. Eu quero que a igreja lê comigo. Apocalipse 20, versículo de número 11 a 15. Quando se encontrar, diga amém. Amém. Diz assim: E vi o grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. 12. E os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Todo mundo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém. Que Deus venha nos dar graça sobre essa palavra. Esse versículo 15, irmão, eu ganhei, há muitos anos atrás, eu ganhei meu irmão para Jesus. Quando eu disse esse versículo para ele, ele ficou assombrado. Ele disse: não, tem que ser servo de Deus, né? Hoje ele é pastor para a glória de Deus. É muito profundo. Então nós estamos aqui diante do juízo final. E para você entender o juízo final, no versículo 11, quando diz: E vi um grande trono branco, e o que se assenta sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Quando a palavra de Deus se refere, fugiu os céus e a terra, e não se achou lugar para ele, para que você venha entender a palavra, nós temos que dar uma viajada no Antigo Testamento, e que você que gosta de aprender a palavra de Deus, acompanhe comigo em Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor, em versículo 10. Depois eu vou pular para o versículo 13, para que você entenda o versículo primeiro. Porque quem sabe você está lendo o versículo 11 e diz assim: mas como vai desaparecer os céus e a terra? Eu vou entrar em uma introdução aqui. A introdução é um pouco longa, mas nós vamos aprender. Daniel, versículo de número 7 e versículo de número 9 e 10. Diz assim: E continuei olhando até que foram postos uns tronos, plural, tá? Tronos no plural. E o ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo. Fala assim, irmão: chamas de fogo. E as rodas dele fogo ardente. Fala assim: roda de fogo. Muito bem. E o rio de fogo manava e saía diante dele. Fala assim: saía diante do trono um rio de fogo. E milhares de milhares o servia, e milhões de milhões estava diante dele. Esses milhares de milhares que servia são a igreja, que vai descer com Cristo após o arrebatamento, sentado no trono ao lado de Jesus. Nós vamos falar
mas um pouco na frente. E milhões de milhões diante dele, que são as pessoas condenadas que vai ser julgado. Assentou-se o juízo e abriu-se os livros no plural, que nós vamos falar sobre os livros também, voltar lá para o Apocalipse. E o versículo 11, 13, que diz assim: eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem. Dirigiu-se ao ancião de dia, e fizeram chegar-se até ele, e foi-lhe dado domínio e a honra e o reino para todo o povo, as nações e língua. Serviço, o seu domínio é o domínio eterno, que não passará o seu reino, e o único que não será destruído. Amém? Glória a Deus. Para que você entenda também mais aqui, esse ancião de dia, para que você venha entender o juízo final, é Jesus Cristo, ali como Filho do Homem, porque ele já passou pela cruz. E o ancião de dia é o Deus Pai, que transferiu no versículo 13 aqui, todo o juízo, porque o próprio Cristo disse que o Deus passou todo o juízo para o Filho. Então para que você venha entender, para o céu desaparecer, então lá em Daniel fala que tinha um trono, que ele tinha roda, se tem roda ele anda, é o trono móvel de Deus. Então diante do trono tem um grande rio de fogo. Esse rio de fogo, ele vai destruindo tudo. E o versículo, Sofonia capítulo 1, e o versículo aqui 18 diz assim, e na sua prata nem o seu ouro poderá livrar no dia do furor, mas pelo fogo do zelo essa terra será destruída, consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressadamente. Está vendo aí, irmão? Então o fogo, desse fogo é chamado aqui em Sofonia como fogo do zelo de Deus, que vai diante do trono quando ele vir. E os céus que desapareceu, irmão, são o mesorânio, que são o céu cósmico, e são o aurônio, que é o céu das árvores. Então, para você também entender o céu desaparecendo, esses dois céus, você vai também abrir a sua Bíblia em Malaquias, que eu estou numa introdução, no capítulo 4, e o versículo 1 a seguir, que diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, o dia que está para vir o abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, que de sorte não lhe deixará nem raiz e nem ramos. Para que você entenda. Então esse processo, e para que você venha entender mais, eu estou pulando alguns versículos para que não fique muito longo. Você vai abrir a sua Bíblia também em 2 Pedro, capítulo de número 3, que fala tudo a mesma coisa, versículo de número 7, que diz assim: mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra se reserva como tesouro e se guarda para o fogo, para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. É o mesmo procedimento. Mas o versículo aqui 10 diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, que no qual os céus, preste atenção, irmão, passará com grandes estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Está vendo o processo? Quando Jesus Cristo descer com a sua igreja para poder estabelecer o juízo final, vai acontecer o desaparecimento dos céus, primeiro e segundo céu que eu falei, e a terra, porque a glória de Deus é tão grande. O fogo do zelo de Deus que está diante do trono de Deus vem queimando tudo, vem destruindo tudo. E ali, para que você venha entender, esse juízo final é conhecido como o juízo da segunda ressurreição. É somente para aqueles que é condenado, é somente para aqueles que não conseguiram ser salvos, é somente para aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia Sagrada nos fala que quando Jesus Cristo vir, ele vem com milhares dos seus santos ao seu lado, como diz no Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27, que a Bíblia diz que você vai assentar no trono ao lado de Jesus, e você vai receber uma vara, um cetro de ferro, e você vai julgar as nações.
Também em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, a Bíblia diz que não sabei vós que vocês hão de julgar até os anjos caídos, como diz lá em Judas 6. Então você vai participar também junto com Cristo naquele dia. Então o julgamento daquele dia, ele não vai ser por tribo, não vai ser por família, não vai ser por nações nem língua, mas vai ser individualmente. Individualmente vai ser julgado as pessoas naquele processo desse grande julgamento que é o grande trono branco. O juízo final, ele é o juízo maior de todos os tempos, que nunca houve uma reunião tão grande igual o juízo final. O juízo final vai estar lá do tempo de Adão até a última pessoa que vai nascer na terra. Vai estar lá o salvo em cima, ao lado de Jesus ali, em cima do trono, ao lado de Jesus ali, para julgar as nações, para julgar os condenados, e ali vai estar o condenado diante dele para ser julgado, e ali provavelmente tudo indica que seja no ar, porque não existe mais terra e ele não pode fugir, e essa reunião é obrigatória, todos vão estar lá. É a maior reunião que nunca houve e nem haverá na história da humanidade. Então vai desaparecer. O versículo 12 diz assim: e vi os mortos grandes e pequenos diante do trono. Quem são esses mortos grandes e pequenos? Não fala de estatura, pessoas que é de uma estatura grande e pessoa que é anã, não. Aqui fala de pessoas poderosas, aqui fala de governadores, aqui fala de reis, aqui fala de imperadores, de presidente, de empresário riquíssimo, de pessoas famosas, ator, atriz e etc. Esses são os grandes, e os pequenos são as pessoas simples, as pessoas pobres, que não é conhecida, estará lá também para ser julgada. E abriram-se os livros. Que livros são esses? Vai com certeza, como a Bíblia fala lá em João 12, que a própria Bíblia vai estar lá para julgar as pessoas. A própria Bíblia Sagrada, ela vai estar lá para julgar as pessoas, segundo o que a pessoa for reprovado, como está escrito, como Jesus falou no João 12, versículo 48. Vai ser aquele grande julgamento naquele dia. Vai estar também lá os livros das obras. O que você fez, tudo está registrado diante de Deus. E naquele dia ninguém poderá escapar, porque tudo está gravado, tudo está filmado, tudo está anotado, e ninguém poderá dizer que não fez aquilo e nem tal coisa, porque vai ser um julgamento que a Bíblia fala no Salmo, que a base do trono de Deus está justiça e verdade naquele dia. Ninguém pode sabotar, ninguém pode querer enganar o grande juízo naquele dia, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E abriu-se também outro livro, que é o livro da vida. Alguém pode até passar aprovado pelo livro das obras. Um exemplo: eu conheço pessoas que não é crente, que é incrédulo, mas eu conheço pessoas que tratam os seus negócios direito, compra fiado e paga, pede emprestado e devolve. Há pessoas que tratam o seu negócio honestamente, porque às vezes tem muito crente que não pratica essa honestidade. Então eu conheço pessoas que não é crente, que tem um caráter, de uma postura, de um bom pai de família, de um bom cidadão terreno, mas não aceitou Jesus como Salvador. Então ele poderá até passar pelo livro das obras, ele pode ser até aprovado, porque vai ter anjos ali com esse livro, trazendo toda a sua trajetória do primeiro ao último dia da sua vida na terra. Mas quando chegar no livro da vida, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e foram julgados cada um segundo o que estava escrito no livro, segundo as suas obras. Então quando chegar no livro da vida, é mais restrito, é mais difícil, porque só vai passar aquele que foi encontrado no livro da vida também aprovado. Esse é o principal. Quem são esses? É aqueles que creram em Jesus
que não vai participar desse juízo. Então todos os condenados que estão, o seu nome, quando o anjo que está com o livro da vida, quando Jesus no trono estiver sentado, e quando vir julgar a pessoa, fala assim: anjo, procura aí. Ele começa a procurar da primeira página até a derradeira. Você encontrou o nome dele escrito no livro da vida? Ele diz assim: não. Então, se não encontrou, aí acontece o versículo 15: ele vai ser amarrado de mão e pé e lançado no lago de fogo, onde há choro e ranger de dente. Então, o versículo 13 diz assim: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e cada um foram julgados segundo as suas obras. Que mar é esse? Um exemplo de Titanic, teve centenas de pessoas que morreram lá. Então, e quantas pessoas que morreram no mar, nas águas, nos rios, ele vai ter que devolver para Deus o seu corpo que ele morreu. E o inferno vai devolver a alma que está lá, atormentada. Vai ter que devolver. E ali vai ser julgada cada um segundo as suas obras, o que a pessoa fez. E o julgamento naquele dia ali vai ser muito triste para aquelas vidas, porque vai ter vidas que, quem sabe, no começo da vida terrena, a pessoa morreu e foi para o inferno. Um exemplo, no tempo de Caim para cá, quem morreu não foi salvo, está sofrendo no inferno até hoje, aproximadamente mais de 6 milênios. Quando ele sair de lá para ser julgado, aí ele vai dizer: ô Senhor, e agora eu saí. E ele pensa que vai escapar, mas não. O inferno é somente um ensaio do que há de vir do grande tormento, que é o versículo 15. Nós temos que focar nesse versículo 15. Então, porque se você observar o versículo 14 aqui, diz assim: ó, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Então, se o lago de fogo recebeu o inferno e a morte, então o lago de fogo é conhecido o inferno do inferno, que o inferno vai ser lançado dentro. E quem já está lá dentro, o versículo 10, em cima do juízo final, você vai ver que o diabo e o que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite. Versículo 10, né? Do 20. Será atormentado para todos os séculos e para todo sempre. Muito triste. Então, o julgamento, irmão, naquele dia vai se cumprir o que fala em Filipenses 2, 10, 11 e também Ezequiel 24, 14, que a Bíblia diz: e todo joelho se dobrará e toda língua confessará, para a glória do Deus Pai. Mas naquele dia ele pensa que vai ser absolvido? Não. Por que vai acontecer o juízo final e as pessoas já estão no inferno? É para explicar e mostrar detalhadamente, porque tem muitas almas que estão sofrendo lá no inferno e dizem assim: por que eu estou aqui sofrendo? Será que Deus é injusto? Eu estou aqui sofrendo. E ali o juízo final é para mostrar onde ele errou, onde ele desprezou a graça, onde ele desprezou a salvação em Cristo Jesus, como ele recusou. E ali vai estar passando na vida dele um exemplo. Toda mensagem que ele ouviu, todo culto que ele participou, ele vai estar ali passando e dizendo assim: olha, você teve oportunidade, mas você me rejeitou, você não me aceitou como o Salvador. E a Bíblia também diz que vai ser julgado, irmão, os segredos dos homens. Os segredos dos homens também fala lá em Mateus, lá em Eclesiastes, capítulo 12 e o versículo 14. Eclesiastes 12, 14. Eu tinha aqui muito versículo para ler, mas não vai dar para ler todos. Diz assim, ó: porque Deus há de trazer o juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, seja bom ou seja mal. Está vendo aí? Ou seja bom ou seja mal. Os segredos dos homens vai ser julgado. Está lá em Jeremias, versículo 12, 17. Jeremias 17, 10 também diz:
que vai ser julgado o segredo dos homens. 1 Coríntios 4 e 5. Deixa eu ler aqui 1 Coríntios 4 e 5. Muito obrigado, meu irmão, que Deus abençoe. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, nada julguei antes do tempo, até que o Senhor venha, no qual também trará luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará o desígnio dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Quer dizer, os pensamentos mais secretos, os desejos mais íntimos e secretos do ser humano, que só ele sabe, e Deus. Naquele dia Deus vai trazer à tona. No dia do juízo, Deus vai fazer comparadamente aqueles fateiros. Não tem a pessoa que trabalha limpando fato, ele pega uma visca daquela, uma tripa daquela, e ele passa um espeto e avesta de um lado para o outro. Vai ser comparadamente daquele jeito. Mateus capítulo 10 e o versículo 26 também fala. Eu estou aqui saltando alguns versículos, irmão, não estou lendo todos, que nós estamos aqui explicando como será o procedimento. Mateus 10 e 26. Portanto, não temais, porque nada há encoberto que não há de ser revelado, e nem oculto o que há de ser descoberto. Muito naquele dia vai acontecer. Eclesiastes 12 e 14. Também Jeremias, mas vamos lá passar mais na frente. E naquele dia, irmão, a própria Bíblia vai julgar, como falaste, né? No João capítulo 12 e versículo 48, Jesus Cristo disse: eu não vim para condenar, para julgar, mas já tem quem julgue, a própria palavra de Deus. Se você quiser saber se você está preparado para o arrebatamento, é somente você ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e você vai encontrar. A Bíblia diz também, Apocalipse 19:13, Jesus Cristo, Ele é a palavra de Deus. João 1:1 também a palavra. Vai ser naquele dia julgado segundo a palavra. E a Bíblia também fala, irmão, que tudo que nós falamos está gravado diante de Deus. Tudo está gravado. Às vezes nós vacilamos muito na nossa caminhada cristã. E você vai ler aí a sua Bíblia, João capítulo 12, versículo 36 e 37. Se nós fosse observar tudo que nós fala, nós ia ficar apavorado, né? Diz assim: mas eu vos digo que de toda a palavra, o próprio Cristo dizendo, ociosa que os homens disserem, há de dar conta no dia do juízo. Está vendo aí, irmão? No dia do juízo. Versículo 37. Porque por tuas palavras será justificada, e por tuas palavras será condenado. A palavra naquele dia. Então tudo que nós fala, Eclesiastes capítulo 5 versículo 2, também Eclesiastes 5 e 2, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: não te precipite com a tua boca, nem o teu coração te apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra, pelo que seja pouco as tuas palavras. Está vendo? Não te apresse a dizer palavra, porque você está na terra e Deus está no céu, e seja poucas as tuas palavras. E a própria Bíblia fala também em Mateus capítulo 10 e o versículo 30, que diz que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Pergunto para alguém que está aqui, né? O que tem menos cabelo na cabeça. Será que você sabe quantos cabelos tem na sua cabeça? Mas quando Deus olha do céu para a tua vida,
Ele sabe até quantos cabelos tem. E a Bíblia diz que está todos contados e nada foge. E também a palavra de Deus fala que nós estamos sendo filmados 24 horas. Zacarias capítulo 4 e o versículo 10, parte B. Diz que os 7 olhos de Deus, como chama de fogo, ela percorre por toda a terra. Toda a terra. Provérbio 15, versículo 3, se eu não estou enganado, lá diz que os olhos do Senhor estão contemplando todos os moradores da terra, os bons e os maus. Hebreu capítulo 4 e o versículo 13. Vamos ler aqui, Hebreu. Diz assim: antes exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça no engano do seu pecado. Me parece que aqui é Hebreu ou Abacuque, né? Então, naquele dia tudo está lá, preparado para ser julgado. Quem vai estar lá mais ou menos no juízo? Vamos assim comparar mais ou menos. O imperador Domiciano, César, aqueles homens imperadores que o único livro que eu não consegui ler até hoje foi o livro dos Martírios. Eu estava lendo um dia desse que o imperadores, ele auto se programava a ser Deus. E uma certa vez ia passando uma moça, uma donzela crente, muito bonita. E ele, como era muito riquíssimo, era o rei, e se autoprogramava como Deus, e tudo que ele queria sobre a terra ele conseguia, mas dessas vezes ele não conseguia. Passou uma crente a adorar a Deus, e ele queria tomar aquela crente para ser sua esposa. E ele disse: negativo, eu já tenho meu noivo que é Jesus. Eu já tenho meu noivo, eu não troco minha salvação por nada. Não, mas eu sou o mais rico do mundo, eu te dou tudo. Não, Jesus é na minha vida, e você não tem compromisso com Deus, não quero nada com você. Ele se revoltou, e a história diz que ele pegou aquela moça, donzela de uma família rica, crente, serva de Deus. Ele ordenou que ela amarrasse os pés e as mãos dela, e amarrou diante, bem na frente, no meio de um cavalo, uma corda. E ele mandou chicotear o cavalo bravo. E ele saiu correndo até os miolos dela na cabeça se esmagalhar, e ela ser comida por aquela pissarra, por aquelas pedras que era cortada. Mas ela não negou. Naquele dia ele estará dando conta daquele dia, de todas as vidas que ele se for. Quem vai estar lá diante do juízo final? Quem sabe o rei Senaqueribe, quem sabe Acabe, um homem que desafiou a Deus com as suas imoralidades e com as suas idolatrias. Está tudo registrado para ele ser julgado naquele dia. E no Novo Testamento, quem vai estar lá no dia do juízo? Diante, vai estar lá com certeza Ananias e Safira, Atos 5, estará lá, porque, como diz em João 8,44, quem mente é filho do diabo, e ele mentiu Ananias e Safira, e ele foi fulminado pela graça, pelo Espírito Santo de Deus que estava na vida de Pedro. Eles morreram desviados. Ele estará naquele dia do juízo final, ali para ser julgado e lançado no lago de fogo. E quem vai julgar ele? Pedro. Com certeza Pedro estará ali para se opor, como testemunha. Está filmado tudo. Você também vai julgar muitas pessoas. Eu e você que estiver no trono, você vai julgar muitas pessoas. Eu vou clarear a tua mente. Aquelas pessoas que você pregou, falou de Jesus para ele, e aquela pessoa não quis e não aceitou Jesus como Salvador e morreu, e você sabe que a pessoa está morta hoje. Pois naquele dia vai passar, Deus vai abrir como um telão no espaço, um telão gigantesco que toda a humanidade vai ver,
E vai passar aqui um exemplo, a irmã Valdiza pregou para alguém, estou dando um exemplo, e ali está registrado, e a pessoa não pode fugir, e ele vai dizer assim: ó, minha serva está aqui do meu lado, e ela pregou para você no mês tal, no dia tal, e no ano tal, e você recusou, e ela está lá dizendo assim: sim, Senhor, eu estou aqui mesmo para confirmar. E ela vai estar julgando naquele dia. O julgamento vai ser assim. Vai também ser julgado, quem sabe, Belsazar, Daniel 5, 28 e 27, porque ele usou os utensílios da casa de Deus, profanou as coisas sagradas. Ele, com as suas meretrizes, com seus magistrados e maiorais, foram beber vinho nas taças que era consagrado para o santuário de Deus. Quando apareceu aquela mão que disse: Mene, Mene, Tekel, Parzim, Pérez, Deus contou o teu reino e deu cabo, tu foste julgado na balança, e tu foi achado em falta. O teu reino passou e foi dado aos medos e aos persas. Naquele dia também, irmão, muitos desviados estarão lá querendo escapar do juízo e não pode, como está escrito lá em Hebreu, capítulo 10, versículo 29, que a Bíblia diz: quanto maior castigo julgais, ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e fazer por profano o sangue da aliança, que no qual ele foi santificado, e fazer agravo ao Espírito da graça, que no qual ele foi santificado. Naquele dia, os desviados estão ali. Eu coloquei também Jeremias capítulo 16, capítulo 15, versículo 6. Eu também coloquei aqui, irmão, 2 Pedro 2, 21 e 22. Eu vou ler aqui 2 Pedro 2, 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: porque melhor lhe for não conheceres o caminho da justiça do que conhecendo os desviados e os santos mandamentos que lhe foram dados. Deste modo sobreveio-lhe o que por verdadeiro provérbio diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavrada sobre a lama. Então, quando fala em Hebreu 10 e 29, o que vai receber o maior castigo é aquele que já foi crente e se desviou. O maior castigo, cuidar de ser julgado merecedor, porque quando a pessoa se desvia, ele profana o sangue da aliança. O que é profanar é desvalorizar. E ele fez agravo ao Espírito da graça. O que é agravar? Você chega para alguém com presente e alguém te diz um palavrão e te xinga, você estaria lá triste. E fez também pisar o Filho de Deus. O que é pisar? É o presente que alguém te deu, foi Deus, e você pisou, jogou fora. E o castigo vai ser maior, julgado merecedor. Muitos desviados estão ali. Ali vai ter muitos desviados. Quem sabe outro vai dizer assim diante: ô Senhor, eu quero ser. Não. E naquele dia a Bíblia diz que Deus não terá misericórdia. É o grande dia da ira de Deus. E Deus vai falar assim: olha, tu não venceu, não conseguiu vencer, porque tu passava as caladas das noites nas redes sociais, no Face, olhando coisas que não convêm. Tu não venceu porque o desejo da carne falou mais alto no teu coração. Tu não venceu porque tu foi negligente. Tu não venceu porque tu não orava. Tu não venceu porque tu não lia minha palavra para seguir o caminho reto. Tu não venceu, tu não gostava de se congregar. Tu não venceu porque tu não levou a minha graça a sério que eu te dei. Te conquistei na cruz e te entreguei. E naquele dia ele vai dizer: por isso que tu não venceu. Tu não venceu porque tu só pensava em trabalhar, só pensava nos bens financeiros. Tu estava poucos interessado de aprender a minha palavra. Por isso que tu não venceu. Tu não estava ligado em oração e espírito. Quando veio o desejo da carne, a lascívia, ela conseguiu te levar para o mundo.
E naquele dia a pessoa vai tentar fugir, mas não pode escapar. Porque Jesus vai dizer a palavra para ele: eu não te conheço. Apartai de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E o anjo amarrará de mão e pé, acorrentado, e lançará no lago de fogo, onde há separação eterna da presença de Deus, onde ele vai estar junto no caldeirão fervendo, onde há choro e ranger de dente, como diz o versículo 10, pelos séculos dos séculos, porque não levou a sério. Tem outros que não vai conseguir ser salvo, porque não confessa o pecado. E naquele dia estará o desespero daqueles que serão lançados no lago de fogo. Naquele dia, ele vai dizer: o Senhor me deu a chance. Ele disse assim: eu te dei tanta chance. Às vezes tu pecava e eu te perdoava, porque tu se arrependia e conversava, mas tu brincou muito. A minha paciência se foi. Muitos anos eu te aguardava, eu te esperava, eu te chamava, mas o desejo pecaminoso falou mais alto ao teu coração. E naquele dia vai ser o desespero. Naquele dia vai ser. E que Deus venha nos ajudar a chegar, estar naquele dia sentado no trono ao lado de Jesus. Que a Bíblia diz: os que vencer estará sentado ao meu lado, com as vestes brancas, com o corpo transformado em corruptível de glória. E vai receber uma pedrinha branca, um novo nome, que só ele, Jesus, sabe. E vai receber o cetro na mão. E quando passar o grande juízo do trono branco, uma das cartas do Apocalipse, ele diz assim: e eu te farei coluna na casa do meu Deus. Como diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 21 a seguir, vai estar sendo julgado também naquele dia pessoas que pregam a palavra, que têm o conhecimento, mas não compromisso. E naquele dia, como Jesus revelou a parte do juízo, que ele diz naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome nós pregou mesmo. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, expulsou mesmo. Porque a Bíblia relata pessoas que não eram crentes, que faziam milagres. Ele diz assim: Senhor, nós fizemos milagre em teu nome. Sim, fez, mas não me conhecia, não me seguia. Quando os discípulos, João, ouviu umas pessoas que faziam milagre através de Jesus, e ali ele não seguia Jesus, aí João foi lá e proibiu: eita, eu estou te proibindo. Ele foi contar para Jesus. Jesus Cristo disse: não aquele que fala mal de mim é contra mim, então não proíba. Então tinha pessoas ali que faziam cura, milagre, e não era crente. Em Atos dos Apóstolos fala que 7 filhos de César e Cefa, que expulsava demônios em nome de Jesus, mas não seguia Jesus. E ali muitas pessoas, profissionais, pregadores, cantores, que estavam no meio da igreja, mas se corromperam. Mas o seu nome foi apagado, como diz lá em Êxodo, que Jesus Cristo, que Deus falou para Moisés, e disse assim: Moisés, todo aquele que peca contra mim, eu risco o seu nome do livro da vida. Todo aquele que peca contra mim. E naquele dia estará lá muitos pastores famosos, experiente, profissional, mas não servo, e estará sendo julgado. E Jesus Cristo vai dizer assim: olha, eu não te conheço, apartai de mim, maldito, para o fogo eterno. E será muito triste naquele dia. Esse é um pouco do resumo do juízo final, para que você venha entender. Porque às vezes você lê
Apocalipse 20, versículo 11 a 15. E você às vezes não compreende. Aqui foi um pouco para que você venha entender. E naquele dia será mais ou menos assim. E que a igreja naquele dia já estará com Cristo na glória. Amém? Meu tempo já venceu e que Deus venha nos abençoar. Ficou alguns versículos para ler, mas depois. Deixe para outra ocasião. Tem alguém para aceitar Jesus como Salvador? Tem alguém para se reconciliar? Se tiver alguém, venha agora. Nós vamos orar por você, para que o sangue de Jesus te livre do juízo final, para que você tenha o nome escrito no livro da vida. Se tiver alguém para reconciliar, ou se tiver alguém para aceitar Jesus pela primeira vez, tem. Amém, viu? Então já eu agradeço a oportunidade, passo aqui para o pastor e ele vai fazer a oração, viu, irmã Valdez? Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê graça. Graças a Deus. Vamos ouvir os nossos avisos. Glória a Deus, saudamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Estarei repassando a escala semanal. Segunda-feira, 19 horas, GIF na residência da irmã Valdiza, direção do diácono irmão Israel e irmão Benedito. Às 19